Uma boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas, matriculados na disciplina de Direito Penal 1. Na noite de hoje, dia 25 de fevereiro de 2019, segunda-feira chuvosa, onde a bênção das precipitações pluviométricas cai sobre o solo amado do Seridó, estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina, onde vamos dar continuidade ao estudo do tema Princípios do Direito Penal. Na aula passada, nós encerramos o nosso estudo falando a respeito do princípio do estado de inocência, o princípio da presunção do estado de inocência, ou o princípio da não culpabilidade. Aquele princípio que diz que presume-se a inocência, presume-se a não culpabilidade do agente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nós iríamos dar início, mas acabamos não dando em razão do adiantado da hora, na noite da última terça-feira, ao estudo do princípio da igualdade ou da isonomia. Esse princípio, cujo estudo iremos perfazer na noite de hoje, ele, a exemplo de vários outros desses princípios, dessas diretrizes principiológicas que nós temos estudado nessas nossas últimas duas aulas, 3 com essa, ele encontra assento em uma égide essencialmente constitucional. Nós temos um princípio marcadamente dotado de constitucionalidade, um princípio que foi sacramentado pela nossa norma constitucional. O princípio da igualdade, diga-se de passagem, é um princípio aplicável não apenas ao nosso âmbito do estudo, ao direito penal, mas também aplicável a todas as demais searas do direito, sendo que aqui no direito penal, esse princípio da isonomia ou da igualdade, ele encontra uma face de particular importância, tendo em vista a preciosidade inestimável dos bens jurídicos que são trabalhados por este tão belo e tão intrincado ramo da ciência jurídica penal. Minha filha, você faz a gentileza, você é do vermelho, como é seu nome? Isabel, minha flor, você faria só a gentileza de acender essa luz aqui? Muito obrigado, Isabel. Gente, como eu estava dizendo a vocês, desse princípio deriva a máxima jurídica de que todos são iguais perante a lei. O princípio da isonomia, o princípio constitucional da igualdade, não permite que sejam feitas quaisquer discriminações, quaisquer afrontas à isonomia constitucional, em razão de absolutamente nenhum critério. Ninguém pode ser tratado de forma diferenciada por questões de etnia, de sexo, de nacionalidade, de naturalidade, de procedência, de orientação sexual. Não se admite absolutamente nenhuma forma de preconceito. Todos são indistintamente iguais perante a lei. Aqui, no direito penal, esse princípio, ele avoluma-se, ele ganha uma importância, um relevo ainda maior, no sentido de que não se admite que qualquer pessoa contra a qual está sendo feita uma determinada imputação
da prática de um fato típico e antijurídico. Nenhuma pessoa contra a qual está sendo feita, eventualmente, alguma acusação, pode ser tratada de forma diferenciada. Ou seja, sob a égide do direito penal, o princípio da igualdade determina que as pessoas devam ser tratadas de forma absolutamente isonômica, merecendo idêntico tratamento jurídico, salientando-se que aquelas que se encontram em posições naturalmente diferentes merecem ser tratadas com um enquadramento diverso. As desigualdades, elas se justificam como forma de homenagem ao princípio da isonomia para tornar aqueles naturalmente desiguais equiparados. E esse princípio da isonomia constitucional, o princípio constitucional da isonomia, o princípio da igualdade, tanto faz, ele determina que, tanto da parte do legislador penal, quanto por parte do hermeneuta da norma jurídico-penal, do juiz que irá funcionar como intérprete da norma penal, seja ela incriminadora ou não incriminadora, as pessoas devam ser tratadas de forma absolutamente isonômica. Esse princípio, gente, ele está intrinsecamente relacionado, no âmbito do processo penal, ao processo penal de partes, que vigora em nosso sistema jurídico penal, jurídico processual penal, assim como nos demais sistemas jurídicos das democracias burguesas, das democracias de inspiração liberal, de inspiração iluminista. Nós temos o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, como uma garantia da efetiva aplicação da norma jurídico-constitucional, tanto sob o âmbito legislativo, vedando-se, por exemplo, a criação de dispositivos que criminalizem determinada orientação política, religiosa, sexual, quanto do ponto de vista do tratamento que deve ser conferido no processo. Nós temos no processo penal brasileiro a vigência do sistema acusatório. Eu já tratei aqui com as senhoras e com os senhores, e vocês vão escutar isso muito ao longo do tempo, nos estudos de penal e processo penal de vocês, que nós temos um processo penal de partes. O que significa isso? Vigora no processo penal brasileiro o chamado sistema acusatório. O que significa isso? Existem, no tocante às atribuições de acusar e julgar, 3 sistemas diferentes. Nós temos o sistema inquisitório, o inquisitorial, o inquisitivo, no qual as funções de acusar e julgar encontram-se enfeixadas em um único órgão. A mesma entidade que acusa, julga. E, evidentemente, não há um processo penal de partes. Há um processo inquisitório, onde não vigora o contraditório, não vigora a ampla defesa e não vigora a isonomia, não vigora a igualdade entre as partes. Existe um segundo sistema, denominado de sistema acusatório, que consagra a ideia de um processo penal de partes. As partes, acusação e defesa, são partes e, portanto, devem ser tratadas pelo Estado juiz de forma isonômica. Haja vista que, diferentemente do que acontece no processo inquisitório, no processo acusatório existe um órgão da administração pública, existe um órgão estatal que tem competência funcional, que tem atribuição de acusar e que não se confunde com o exercício da jurisdição. A função jurisdicional do Estado
deve ser exercida de forma imparcial. O que significa imparcial? O que é algo ou alguém imparcial? É algo que não toma partido, que não é parte. E essa deve ser a postura do judiciário, agindo de forma imparcial e isonômica, tratando as partes de forma igualitária. Assim, no sistema acusatório, você tem um órgão que acusa, um órgão da administração pública. Qual é o órgão? O Ministério Público, obviamente. E você tem um órgão que é responsável pelo exercício da atividade jurisdicional do Estado, que julga e que age de forma imparcial. O Ministério Público não é imparcial. O Ministério Público é parte. Quando muito é fiscal da lei. Tanto que a função ministerial não é orientada pelo princípio do indúbio pro réu, na dúvida a favor do réu. Quem deve agir na dúvida a favor do réu é o juiz. O Ministério Público é parte. E sendo parte, deve agir de forma parcial. Portanto, o princípio que rege a atuação dos agentes do Ministério Público, dos representantes do Ministério Público, é o princípio do indúbio pro società, na dúvida a favor da sociedade. Na dúvida, o promotor deve acusar, porque ele é parte. Na dúvida, o juiz deve absolver, porque ele não é parte. As partes são o Estado, representado pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, ou o próprio ofendido, representado por seu advogado, nos crimes de ação penal privada. No polo ativo da relação processual, na acusação, promovendo através do ajuizamento da denúncia nos crimes de ação penal pública e da queixa nos crimes de ação penal privada, a ação penal. E no polo passivo, lembrem-se, nós temos no processo penal de partes uma parte que pede ao Estado um determinado provimento satisfativo de mérito, que no processo penal vem a ser o quê? A condenação do acusado. E nós temos uma parte contra a qual se pede, que obviamente a parte demandada, a parte ré, é a parte que resiste a essa pretensão punitiva manifestada pelo Estado através do órgão do Ministério Público, promovendo, portanto, a defesa do acusado. E essas partes, elas têm que ser, à luz do princípio da igualdade, tratadas de forma absolutamente isonômica por parte do Estado juiz. Existe ainda, gente, só a título ilustrativo. Segundo alguns doutrinadores, existe um terceiro sistema processual no tocante às funções de acusar e julgar estejam unidas ou diferenciadas. Fala-se no sistema misto, em que uma fase do procedimento seria inquisitorial, não permitindo o contraditório, não permitindo a ampla defesa, não permitindo, portanto, não sendo, portanto, um processo de partes, e uma segunda fase que seria a fase acusatória, onde existiria um processo penal de partes. Alguns doutrinadores, na seara do processo penal, alegam que o nosso sistema é um sistema misto, porque há uma fase de fato inquisitorial, que é o inquérito policial, e uma fase onde predomina o contraditório, que é o processo penal propriamente dito. Só que inquérito policial não é processo. Inquérito policial trata-se tão somente de um procedimento administrativo. É um procedimento. Tem algum policial civil aqui na sala? Não? Eu perguntei porque se tivesse, certamente já teria lidado com... Tem alguém estagiando no escritório de advocacia que trabalha na área penal ou estagiando em delegacia? Você estagia com quem? Com quem? Com quem? Uhum. Vocês atuam na área penal lá? Então você já deve ter acompanhado certamente
advogada com a qual você estagia, você deve ter acompanhado a doutora numa diligência junto à delegacia, junto ao inquérito policial, e você viu que lá não há contraditório. Porque não há processo, minha filha. Há uma mera colheita de provas. A autoridade policial, o delegado de polícia civil, de polícia federal, ele se dedica apenas a coletar provas que serão utilizadas quando da propositura de uma ação penal ou não. O Ministério Público não é obrigado a seguir o relatório conclusivo do delegado. Aliás, nem é necessária a presença de inquérito policial para a propositura de uma ação penal, minha gente. Portanto, em que pesem as considerações de alguns doutrinadores de escola, de alguns doutrinadores de relevo, que alegam que o nosso sistema processual penal, ele é regido pelo princípio do processo misto, eu discordo veementemente, me posiciono entre aqueles doutrinadores que dizem que nós somos adeptos do sistema acusatório. Por quê? Porque inquérito policial, olha, é um procedimento meramente administrativo, que não admite o contencioso, não admite o contraditório, não admite a ampla defesa. É um processo naturalmente sigiloso, não é um processo público como é o processo. O processo é uma realidade pública. Salvo os processos que correm em segredo de justiça, o processo é uma realidade acessível a qualquer pessoa. Qualquer advogado pode ter acesso a quaisquer autos, independentemente de ter sido constituído ou não, salvo nos processos que correm em segredo de justiça. Porque ele pode examiná-los em cartório, na secretaria da vara, mas ele não pode levar para casa. Não pode fazer a carga, como nós dizemos. Certo? Quando o processo corre em segredo de justiça, o advogado só pode fazer a carga, só pode levar para o escritório para casa, quando ele está constituído nos autos. Ele só pode, no máximo, analisar e fazer anotações. Ele não pode tirar cópias, ele não pode ter acesso amplo, porque o processo corre em segredo de justiça. Como é que o processo corre em segredo de justiça? Em situações absolutamente excepcionais, que justificam a quebra do princípio da publicidade dos atos processuais. Por exemplo, processos que versem acerca de interesse de Estado, de filiação, de interesses de foro íntimo das pessoas, como, por exemplo, na maioria dos processos de família, onde se tratam de questões particularmente delicadas, questões, por exemplo, relativas às preferências sexuais das partes, questões relativas, por exemplo, ao estado de filiação, questão relativa, por exemplo, a bens que tenham sido construídos na constância do matrimônio ou da união estável, há bens que, as situações que versem acerca de interesses de menores, como crianças e adolescentes, certo? Essas situações justificam o segredo de justiça, certo? Os processos que versam acerca de crimes de natureza sexual, tratam-se de processos que ordinariamente transcorrem sob o segredo de justiça. Processos em que a conveniência da instrução criminal assim o necessita. Por exemplo, processos envolvendo personalidades, que eventualmente a publicidade possa acarretar consequências nocivas ao próprio andamento do processo, certo? Mas são situações excepcionais. O processo, em regra, é público. O inquérito, não. O inquérito, em regra, é sigiloso. Mas por quê? Por uma questão de conveniência da administração pública, por uma questão, por exemplo, de se evitar que as investigações promovidas pela autoridade policial acabem sendo frustradas. Agora, esse caráter sigiloso do inquérito, ele não é absoluto, não. Existe entendimento simulado do STF que dá acesso aos advogados, certo? As provas já produzidas no inquérito. Certo? Não é da mesma forma que a publicidade dos atos processuais não é absoluta, o caráter sigiloso do inquérito policial também não é algo absoluto, certo? Desde que as provas já tenham sido produzidas e for interesse da defesa, os advogados têm o direito a acessar os autos do inquérito policial. Mas bem, inquérito policial não é processo, e portanto, não sendo processo, não existe essa história de sistema misto, coisíssima nenhuma. Na realidade, nós temos um sistema acusatório. Nós temos as funções de acusar e julgar totalmente desenfeixadas, totalmente desvinculadas. Nós temos
Um órgão que acusa, quando dos crimes de ação penal pública, porque quem acusa nos crimes de ação penal privada é o próprio ofendido através de seu advogado, constituído com poderes para tal. E nós temos um órgão que julga, que exerce a jurisdição, que diz o direito. Jurisdição vem de juris dicere, dizer o direito, certo? E, portanto, nós temos um processo penal de partes. Partes que devem ser tratadas de forma isonômica. Não se admite qualquer espécie de tratamento diferenciado em favor ou desfavor de quem quer que seja. Como forma de se preservar o princípio da isonomia, inclusive no âmbito do processo. Ah, professor, mas e a Lei Maria da Penha? Não criou uma situação de desigualdade? Novamente, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Essa desigualdade é uma desigualdade destinada a sanar uma desigualdade natural. A mulher, sobretudo dentro do contexto de uma sociedade escancaradamente machista, escancaradamente misógina e preconceituosa, ocupa uma posição de hipossuficiência. E eu não falo só hipossuficiência porque nós somos muscularmente, fisicamente mais fortes. Que eu acho que é a única coisa que o homem é mais forte que a mulher. De resto, parafraseando Erasmo Carlos, eu acho uma mentira absurda dizer que a mulher é o sexo frágil. A mulher é muito mais forte que o homem em todos os outros aspectos. O único ponto que nós somos mais fortes realmente é do ponto de vista físico, muscular. E eu digo um homem de compleição mediana e uma mulher de compleição mediana. Estou falando de uma atleta, uma mulher de 1,90 m e 90 kg, forte, e um homem de 1,5 m de altura e magrinho. Estou falando de situações medianas, homo médios. Um homem mediano é muito mais forte do que uma mulher mediana do ponto de vista físico. Mas não é essa a desigualdade apenas, é a desigualdade do ponto de vista econômico. Nós temos as mulheres trabalhando mais e ganhando menos. As mulheres geralmente desempenhando uma dupla, às vezes tripla jornada de trabalho. Nós temos uma desigualdade que provém de um contexto histórico que somente começou a ser modificado do início do século XX para cá. Nós temos uma desigualdade alicerçada na própria estrutura criada pelo patriarcado. Nós temos uma situação em que o feminicídio, lamentavelmente, é uma realidade cotidiana em nosso país, e só quem advoga na seara criminal, só quem já teve a oportunidade de receber no seu escritório uma jovem e bela mulher com o rosto totalmente dilacerado por pancadas proferidas covardemente pelo seu companheiro, pelo homem que a dizia amar, sabe como essa realidade histórica tão cruel justificou a criação dessa desigualdade. É a desigualdade legislativa prestando-se a tornar iguais aqueles originalmente desiguais. Não é uma quebra do princípio da isonomia, muito pelo contrário. É uma forma de tentar compensar as naturais desigualdades. É como, fazendo aqui uma analogia, as cotas inclusivas, o sistema de cotas. É indiscutível que nós temos uma posição de absoluta superioridade em relação a quem sempre teve uma vida confortável, estudou em escola particular, eu digo isso porque, graças a Deus, eu venho da família de classe média, sempre estudei nos melhores colégios de Natal, e sei que eu via, na época que eu fiz o meu vestibular, eu sou da época do vestibular, eu vi amigos meus absolutamente brilhantes, mas que eram filhos de famílias muito modestas, e que estudaram a vida inteira em escolas públicas de periferia, sem nenhum demérito, e que sonhavam, por exemplo, ingressar em Direito e Medicina e jamais conseguiram. E no meu vestibular, a minha turma do Colégio Marista, de 30 vagas, eram 30 vagas no primeiro semestre, 9 ingressaram na turma da gente.
Quando a gente tinha 9 do Marista e 8 do Neves. De 2 colégios particulares, 2 colégios católicos de Natal, era composta mais da metade da minha turma de faculdade. De 30 alunos, 17 vieram do Neves e do Marista. É uma situação de absoluta desigualdade. E essas políticas afirmativas, elas se destinam a abrandar essas desigualdades. É indiscutível que a população negra desse país é absolutamente marginalizada. Quantos professores negros nós temos nesse curso? Quantos juízes, advogados e promotores negros as senhoras e os senhores conhecem? Quantos médicos negros? Vale dizer cubano. Quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos parlamentares negros o Rio Grande do Norte já teve? É uma situação de tentar abrandar desigualdades que, infelizmente, por questões históricas, são indiscutíveis. São fatos históricos com os quais não há argumentação ideológica possível. São fatos históricos científica e estatisticamente comprovados. Daí se justificar, em determinadas situações, a criação de mecanismos legais que tentem abrandar essa desigualdade. E que nem de longe comprometem o princípio da isonomia. Pelo contrário, apenas o reforçam. Tentando minorar os efeitos perniciosos, nocivos dessas desigualdades, sejam elas de caráter social, sexual, econômico, certo? E são situações absolutamente excepcionais e legalmente previstas. Mas, de um modo geral, pelo princípio da isonomia, pelo princípio da igualdade, não se concebe qualquer espécie de tratamento diferenciado, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista do exercício da atividade jurisdicional do Estado. Ok? Alguma dúvida acerca do princípio da isonomia ou da igualdade? Posso passar adiante? Vamos lá. Pessoal, o próximo princípio que nós vamos estudar, meus caros amigos e minhas caras amigas, vem a ser o chamado princípio do ne bis in idem. O que significa isso? Não se coaduna com a realidade de um Estado democrático de direito. Não se coaduna com a realidade que se espera de um ordenamento jurídico penal de uma democracia. Que o indivíduo venha a ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Não se admite a pluralidade de apenamento em face da mesma conduta. E isso encontra-se encartado na máxima do ne bis in idem. O que significa isso? Não se permite, por esse princípio, que alguém seja punido 2 vezes pelo mesmo fato. E aí nós temos uma dupla feição. Vocês já notaram que vários desses princípios, eles têm feição legislativa, feição judicional, feição da administração pública, tem vários aspectos pelos quais eles podem ser observados. O princípio do ne bis in idem, ele possui 2 contextos distintos, 2 significados diferentes. Sob o ponto de vista do direito penal material, nós temos a consagração por parte desse princípio da diretriz axiológica, da diretriz principiológica de que ninguém poderá sofrer 2 penas em face do mesmo delito. Ninguém pode ser condenado, ninguém pode cumprir uma sanção penal 2 vezes pela prática da mesma conduta. Mas, por outro lado, do ponto de vista processual, ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Certo? Ninguém pode sofrer uma sanção penal, nem ninguém pode ser processado pelo princípio do ne bis in idem em razão da mesma conduta criminosa. Certo? Por exemplo, o cidadão foi condenado com trânsito em julgado, sentença penal condenatória da qual não cabe mais recurso. Ele não poderá mais ser acusado da prática deste crime. E ainda que ele seja absolvido,
uma absolvição, fazendo coisa julgada, salvo raríssimas exceções legais em que não há coisa julgada material, só há coisa julgada formal, certo? O indivíduo não poderá ser novamente acusado e processado pela prática daquele crime. Vocês estão entendendo? Inclusive, deixa eu dizer aqui um negócio interessante. Não se pode admitir, sob pena de se ferir o princípio do ne bis in idem, que a mesma circunstância que funciona como agravante incida também como qualificadora. Por exemplo, no crime de homicídio qualificado, nas hipóteses legais contidas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal brasileiro, nós temos as qualificadoras previstas, algumas das qualificadoras previstas nos sete incisos do parágrafo 2º do artigo 121 do Código, também como agravantes, que seriam agravantes se estivessem presentes em outros crimes, mas no caso do homicídio, como são qualificadoras, elas não podem incidir como qualificadora e como agravante ao mesmo tempo, sob pena do indivíduo ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Vocês estão entendendo que isso também significa uma violação, uma transgressão ao princípio do ne bis in idem, importando um duplo apenamento pela mesma conduta, ou a circunstância é agravante ou é qualificadora. Ela não pode ser utilizada 2 vezes sob pena de haver uma ofensa ao princípio do ne bis in idem. Como? Então, na realidade, não é nem a jurisprudência, é uma questão de princípio mesmo, certo? É uma questão principiológica. Como a lei já determina que aquela circunstância que seria agravante se não fosse esse crime. Eu falei de homicídio, mas podia ter falado também de outras agravantes, de outras qualificadoras previstas em outros crimes. Se já há previsão de um tipo penal qualificado pela presença daquela circunstância, não se pode utilizar aquela circunstância que qualificou o delito, atraindo, portanto, um apenamento maior, atraindo, portanto, um preceito secundário. O preceito secundário é a pena. O preceito secundário mais elevado, certo? Em razão daquela circunstância ser também agravante. Haveria um duplo apenamento e, sem qualquer sombra de dúvida, uma violação a esse princípio. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Posso passar adiante? Sim, pois não. Se o mesmo fato estiver verificando mais de uma pessoa, aí, por exemplo, uma pessoa comete alguma coisa e duas pessoas são afetadas, essas 2 pessoas podem processar, só o processo tem que ser coletivo. Peraí, deixe-me ver se eu me fiz interpretar bem, se você se fez interpretar bem. Vamos supor, nós temos aqui, vamos criar uma situação hipotética, vamos criar um exemplo. O sujeito comete 2 roubos contra 2 vítimas distintas, certo? Dependendo do contexto fático, nós temos 2 crimes diferentes, certo? Se as vítimas elas estiverem no mesmo contexto, por exemplo, o sujeito assalta uma casa e lá está pai, mãe, filhos, lógico que existem vários crimes, certo? Agora, diferentemente disso, vamos supor o cidadão que a doutrina e a jurisprudência entendem isso como crime continuado, que é uma das formas de concurso de crimes. Existem 3 espécies de concursos de crime. É o concurso material, onde há 2 ou mais ações com 2 ou mais resultados. Existe o concurso formal, quando há apenas uma ação com 2 ou mais resultados. E existe o crime continuado, quando existem vários delitos que, pelas mesmas circunstâncias fáticas, de tempo, de lugar, de modus operandi, uns são tidos como a continuação dos demais, certo? Mas vamos supor, o sujeito vai e assalta várias vítimas dentro de um ônibus.
certo? Nessa circunstância, entende-se como crime continuado. Um delito é interpretado como a continuação dos demais. Isso aí vai depender do caso concreto, certo? Mas não necessariamente porque há mais de uma vítima que haverá mais de uma conduta. Isso vai depender do objeto jurídico violado, vai depender das vítimas, vai depender do contexto, de uma série de coisas, certo? Uma coisa, por exemplo, é o sujeito que pratica um assalto. Não existe esse tipo penal de assalto. Assalto é em linguagem coloquial. Na realidade, nós temos o crime de roubo, né? Lá do artigo 157. Mas que pratica um roubo aqui e outro lá em Daniel, contra pessoa distinta. Obviamente que existem duas situações fáticas absolutamente diferentes e, portanto, ocorre a prática de dois crimes igualmente distintos. Né? Isso vai depender da forma como esse concurso de crimes aconteça. Né? Concurso de crimes é quando há a prática de mais de uma infração penal dentro do mesmo contexto fático, certo? Podendo haver o concurso material, que é quando há duas ou mais ações e duas ou mais resultados, o concurso formal, quando há apenas uma ação e dois ou mais resultados, e o crime continuado, como eu disse, quando há uma similitude no tocante ao tempo, ao modo de execução da conduta, ao lugar, e assim um crime é tido como continuação dos demais, certo? Isso vai depender, logicamente, do contexto. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Pois não. Por exemplo, na questão, por exemplo, que você falou do crime continuado, arrastando, saiu praticando vários roubos numa avenida só, por exemplo. Sendo que, num certo momento, a vítima reagiu e acabou no latrocínio. Aí, no caso, ele não ia sofrer, por exemplo, uma pena pelo roubo e pelo latrocínio. Não, mas aí há dois crimes distintos, né? Aí você tem um roubo qualificado pelo resultado morte, lá do parágrafo 3º do artigo 157, certo? O chamado latrocínio. Latrocínio é uma construção meramente doutrinária, não existe esse crime de latrocínio no Código. Esse termo latrocínio foi cunhado pela doutrina penalista e é um termo muito empregado na seara jornalística, né? Mas não é um termo presente, por exemplo, no Código Penal, não existe esse crime de latrocínio no Código Penal. A doutrina é quem criou essa expressão. O latrocínio, na realidade, é o roubo qualificado pelo resultado morte, previsto lá no parágrafo 3º do artigo 157. É um roubo qualificado pelo resultado morte. Quando você tem um crime desejado, que é o crime de roubo, e um crime que até pode ter sido praticado com dolo do agente, certo? Mas que na realidade esse não era o objetivo precípuo do agente. Ele não foi com ânimo, o chamado animus necandi, que é a vontade de matar, né? Foi praticar um roubo e acabou havendo a morte da vítima ou de outra pessoa dentro do contexto daquele delito, do roubo, né? Aí nós temos um roubo qualificado, roubo seguido de morte, roubo qualificado pelo resultado morto, certo? Aí haveria o chamado concurso material de crimes, porque haveriam crimes distintos, entendeu? O crime continuado exige que sejam crimes de mesma espécie delitiva. Como há outro delito, é tratado de forma diferenciada. Você tem, num contexto em crime continuado, vários roubos, e no outro contexto você tem um latrocínio, entendeu? E aí somam-se as penas, entendeu? No concurso material somam-se as penas. No concurso formal não. No concurso formal pega-se a pena maior e aumenta-se num plus, num quantum fixado pela legislação penal, certo? Não é agravante não, porque isso aí a gente vai ver, gente, lá em Penal 2, mas agravante, as circunstâncias agravantes são circunstâncias previstas na parte geral do Código
em que, independentemente da espécie delitiva, independentemente do crime, elas sempre agravam a dosimetria. A dosimetria é justamente o exercício, é o procedimento de aplicação da norma penal incriminadora através da dosagem feita pelo magistrado de qual deverá ser a sanção penal mais adequada, né? E ela é percorrida através de um caminho de 3 fases. No primeiro momento, se chega à pena base, observando as circunstâncias judiciais do delito. No segundo momento, observa-se, na segunda fase da dosimetria penal, as circunstâncias agravantes e atenuantes. Num terceiro momento, numa terceira fase, observa-se as causas de aumento e diminuição de pena. Mas isso será objeto dos nossos estudos quando estivermos discorrendo acerca da dosimetria penal lá na disciplina Direito Penal 2, certo? Não, meu querido, à vontade. Eram vários quê? Não. Vários delitos de mesma espécie. Podem ser roubos ou outros crimes. Podem ser furtos, por exemplo. Aí, no caso, o roubo e ladrão entraria como material. Não, veja só. Se você tem num contexto vários roubos sendo praticados em continuidade delitiva, que é o chamado é a situação em que acontece mesmo modus operandi, mesmo circunstâncias semelhantes de tempo e de lugar, e um crime é tido como continuidade do outro. Mas no caso, como há o roubo qualificado pelo resultado de morte, não há continuidade delitiva, entendeu? Não há pode ter havido continuidade delitiva antes, lá, nos outros roubos que ele praticou. Mas, como houve um crime distinto, aí ele vai ser julgado por concurso material, ou seja, somam-se as penas. Entendeu? Mas deixa para a gente conversar sobre isso mais lá na frente, no penal 2. Mais alguma dúvida sobre o princípio do nebis idem? Bem, vamos lá. Nenhuma situação, nenhuma exceção que o cara vai poder ser punido. 2 vezes pelo mesmo fato? Não. A incriminação reiterada pelo mesmo delito é algo totalmente alheio ao direito. Significa que você vai responder criminalmente mais de uma vez pela prática da mesma conduta. Cada conduta traz uma sanção penal própria, um processo próprio. Entendeu? Deve ter sido vários concursos materiais, somou as penas e deu um. Eu fiquei pensando sobre isso, se podia ou não, era possível ou não possível, podia ser que fosse comunicado ou não. Não, mas pelo que você está falando, foi concurso material de vários crimes, aí somaram-se as penas, entendeu? Só uma observação aqui, apenas a título ilustrativo para engrandecer a nossa aula e trazer uma consideração que eu julgo particularmente importante. Há pessoas que equivocadamente supõem que o indivíduo só pode cumprir 30 anos de prisão, só pode passar 30 anos preso. Só pode passar 30 anos preso seguidamente, certo? Existe um dispositivo no nosso Código Penal que prevê que o tempo máximo que alguém possa permanecer preso, dentro do mesmo contexto, seja de 30 anos. Mas se o sujeito, por quê? Porque a Constituição Federal veda penas de prisão perpétua. E uma pena superior a 30 anos é uma pena de prisão perpétua. Né? Isso não impede que uma pessoa seja condenada, como existem diversos casos na crônica jurídica e policial, de indivíduos que foram condenados a 100, 200, 300 anos. Tinham alguns marginais em Natal, nos anos 80, era período romântico da criminalidade natalense, período de Paulo Queixada, Naldinho do Mereto, Nega Anchieta, Demi, eram inimigos públicos no estado do Rio Grande do Norte, que alguns deles pegaram penas superiores a 200 anos de prisão. Mas o indivíduo não pode, sob pena de se violar o princípio que
o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que veda pena de caráter perpétuo. Não pode passar mais de 30 anos preso. Mas veja bem, um indivíduo que pega, por exemplo, 120 anos de prisão, certo? O entendimento jurisprudencial majoritário é que a progressão de regime não se dá sobre 30 anos, se dá sobre 120. E aí, se ele tiver cometido um crime não hediondo, e ele for primário, a progressão de regime se dá com um sexto, ou seja, ele passará 20 anos em regime fechado. Entendeu? E outra, ilude-se quem pensa, não, o sujeito passou 30 anos preso, e aí, em razão desse dispositivo previsto no nosso Código Penal, foi solto. Aí agora ele tem carta branca para matar, roubar, estuprar, fazer o que ele quiser. Não existe isso. Não existe isso. O sujeito que passa 30 anos, vamos supor, ele pegou uma pena a pena somada, certo? Foi feita, existe um procedimento em que acontece a acumulação das penas, né? Somatório das penas. É chamado processo de unificação das penas. O sujeito tem várias condenações. Vamos criar aqui uma situação interessante. Aqui. Vamos criar uma situação em que o sujeito ele seja condenado a 180 anos de prisão por vários crimes não hediondos. Vários crimes de roubo, por exemplo. Né? Eu hoje conversei com um cliente que está condenado a 34 anos de prisão e nenhum crime é hediondo, é só roubo e furto. Entendeu? E as penas somadas importam a monta de 34 anos de reclusão. Mas, enfim, vamos criar uma situação que o sujeito é condenado a 180 anos de reclusão. Por que nesse exemplo que eu criei não tem nenhum crime hediondo? Só para a gente fixar na base de um sexto. Porque quando há crime hediondo, a progressão só se dá com 2/5. Né? Isso também vai ser objeto de estudo lá em Canal 2. Né? Mas vamos lá. O sujeito é condenado a 180 anos. Progressão de regime, 1/6. Vamos supor que ele seja condenado por vários crimes não hediondos. O somatório dá 180 anos. 1/6 de 180, 30 anos. Ele passa 30 anos recolhido, preso. E é liberado. Certo? Aí isso quer dizer que ele vai poder matar, roubar, estuprar, fazer o que ele quiser, que ele nunca mais vai ser preso porque ele recebeu uma autorização do Estado para delinquir. Meus amigos, qual pessoa minimamente inteligente faria esse tipo de raciocínio? É igual à história do auxílio reclusão, que os energúmenos, aqueles dotados de 2 neurônios, tico e teco, um intrigado com o outro, acham que o auxílio reclusão, toda e qualquer pessoa que está presa ou foi condenada tem direito. Cabe na cabeça de nenhuma pessoa minimamente inteligente que qualquer Estado, por mais que seja um Estado, não vou dizer nada, mas enfim, cabe na cabeça de alguém que qualquer Estado, em qualquer lugar do mundo, ofereça uma recompensa para você delinquir? Não, vá preso que você vai ganhar como é que chama? É bolsa bandido, bolsa, enfim, bolsa presidiária. E há pessoas que acreditam nesse tipo de lenda urbana. Deve haver pessoas que acreditam em boitatá, cuca, mula sem cabeça. Né? O que há, olha, o seguro social mantido pelo INSS é um seguro que você, trabalhador, trabalhadora, paga regularmente. Desconta-se 11% dos vencimentos do trabalhador mensalmente. E é um seguro, por exemplo, para que se ele vier a faltar, sua família não fique desassistida e venha a receber uma pensão por morte. Se ele vier a adoecer, ele vem a receber um auxílio saúde. Né? E se ele vier a ficar impossibilitado de trabalhar porque está cumprindo pena no regime fechado, ou está, ainda que aguardando
o trânsito em julgado de um processo penal que tramita contra ele, mas esteja preso preventivamente, certo? E, portanto, esteja impedido de trabalhar, certo? Sua família não ficará desguarnecida. É necessário, primeiramente, que o trabalhador contribua com o INSS. Só tem direito ao auxílio reclusão quem contribui com o INSS, certo? E mais, é necessário que ele tenha dependentes cadastrados que efetivamente venham a depender economicamente dele. Mãe, mulher, filhos, pessoas que dependem economicamente dele. Afinal de contas, pelo princípio da intranscendência, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Quem está cumprindo pena, ou quem está aguardando julgamento preso, é o agente. Seja ele réu ou condenado, enfim. Não é sua família. Portanto, desmistifiquem vocês, como acadêmicos de direito, essa história de bolsa presidiário, porque o Estado da República Federativa do Brasil, e ao que me consta, Estado nenhum do planeta, oferece uma recompensa para um indivíduo que delinque. Olha, pratique crimes que você vai receber. E falam em valores absurdos, acho que é R$1.500, R$2.000, entendeu? O trabalhador que se encontra custodiado pelo Estado na condição de condenado ou na condição de preso preventivamente, certo? Recebe, aliás, quem recebe não é nem ele, quem recebe são seus dependentes, né? De acordo com o que ele pagar. Se ele só pagar, se ele só contribuir por um salário mínimo, a família só vai receber o salário mínimo. Né? Portanto, vamos desmistificar essa conversa de bolsa presidiária. Mas num país em que o povo acredita até enfim. Agora, eu acho que nós que somos da classe jurídica temos o dever de desmistificar essas invencionices, essas criações da imaginação fértil de certos imbecis. Ok? Foi não? Certo, muito bem. Pelo mesmo fato criminoso, não. Após o trânsito em julgado, olha, não existe revisão criminal em pégios. Não existe revisão criminal para piorar a situação do acusado. Se houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, presume-se que o Estado chegou a um juízo de certeza de não culpabilidade. E aí, se a acusação não carreou as provas necessárias a obter um juízo de culpabilidade do agente, precluiu o direito da acusação de... Entendeu? Existe, inclusive, só uma consideração aqui importante. No procedimento especial do Tribunal do Júri, isso aí vocês vão ver quando vocês estiverem pagando processo penal 2. O procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento especial que detalha o processo dos crimes cujo processamento e julgamento cabe ao chamado Conselho de Sentença, ao Tribunal do Júri, que por expressa determinação da Constituição Federal vem a ser os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Os crimes do artigo 121 ao artigo 128, com exceção do crime de homicídio culposo, certo? Todos esses delitos, homicídio doloso simples, homicídio doloso qualificado, homicídio doloso privilegiado, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto provocado pela própria gestante ou autoaborto, aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante e aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, todos esses crimes são considerados crimes dolosos contra a vida. E para esses crimes, o órgão competente é o Tribunal do Júri, o Tribunal Popular, o Conselho de Sentença, do qual são sorteados 21 nomes, e desses 21 nomes, retiram-se 7 para compor o Conselho de Sentença e decidir acerca do futuro das pessoas contra as quais são imputadas essas condutas criminosas, né? No procedimento do Tribunal do Júri, existem duas fases diferentes. A primeira delas, se faz um juízo de mera admissibilidade da denúncia.
que é feito pelo juiz de direito federal, pelo juiz monocrático. E nessa primeira fase, existem 4 desdobramentos possíveis. A primeira delas vem a ser a absolvição sumária. Na absolvição sumária, o juiz, de pronto, verifica não existirem indícios de autoria ou de materialidade delitiva e absolve de pronto. A segunda delas é a pronúncia. Pronúncia, o juiz pronuncia o acusado e o manda para o tribunal do júri. Ele será julgado pelo tribunal popular. Será julgado pelo conselho de sentença. A terceira delas vem a ser a impronúncia. A impronúncia, o juiz, embora não verifique indícios de autoria e materialidade delitiva, também não absolve sumariamente o acusado. E existe a desclassificação, que é quando o juiz desclassifica o delito para outro que não seja da competência do tribunal do júri, como, por exemplo, o crime de lesão corporal, quando se verificar que o agente, na realidade, não cometeu a tentativa de homicídio, mas sim apenas a lesão corporal. Na situação da impronúncia, certo? Não há coisa julgada material. O que significa isso? Diferentemente da absolvição sumária, porque quando há absolvição sumária, se faz coisa julgada formal e material, ou seja, se transita em julgado e não há nenhuma possibilidade de se reabrir o caso, certo? Na impronúncia não há coisa julgada formal, material, só há coisa julgada formal, ou seja, se porventura, posteriormente, o Ministério Público encontrar novas provas que possam servir como lastro probatório para o ajuizamento, certo, de uma nova denúncia, não é reaberto o processo não, mas a acusação poderá propor uma nova denúncia, certo? Com essas novas provas. Por isso que o agente não é absolvido sumariamente, certo? Por isso que se diz que na sentença, que não é nem correto chamar de sentença de impronúncia, né? Mas na decisão de impronúncia, porque a natureza jurídica não é de sentença, é decisão interlocutória. Na decisão de impronúncia, não há coisa julgada material, só há coisa julgada formal. Ou seja, posteriormente, surgindo provas novas que lastreiem a acusação, o Ministério Público poderá novamente ajuizar a ação penal, certo? Mas, de resto, se porventura sobreveio o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso por parte da acusação. Se discutiu a questão de mérito, até chegar no STF, por exemplo, certo? E a acusação não conseguiu provar que havia prova da autoria delitiva. Não conseguiu provar a culpabilidade do acusado. Aí, transitou em julgado, não é mais cabível se ressuscitar a questão, certo? Alguma outra dúvida, galera? Não. Gente, princípio da responsabilidade penal subjetiva. Pessoal, por favor, prestem muita atenção. Como eu costumo sempre dizer, o ilícito é sempre ilícito. O ilícito penal e o ilícito civil sempre importam uma violação ao direito. Mas, obviamente, que um ilícito de natureza meramente civil, como, por exemplo, o não pagamento de uma obrigação, o inadimplemento de uma dívida oriunda de uma relação contratual, por exemplo, né, importa no ilícito cuja ofensividade, cuja lesividade social é logicamente menor do que aquela cometida por um ilícito de natureza penal. Daí a gente voltar, pessoal, para o princípio da fragmentariedade. Somente as lesões ao direito mais graves, somente aquelas lesões promovidas contra bens jurídicos penalmente resguardados devem ser alvejadas pela seara do direito penal, certo? Disso se conclui que a responsabilidade penal é algo, logicamente, muito mais sério do que a responsabilidade civil. Uma coisa é você deixar de pagar um aluguel,
Uma coisa é você deixar de pagar uma prestação de um veículo. Outra coisa é você praticar um crime de roubo, um crime de homicídio, de lesão corporal. A diferença do ilícito penal para o ilícito civil é, portanto, de grau. Claro que o ilícito penal é muito mais grave. E, obviamente, acarreta uma resposta também muito mais enérgica por parte do Estado. Certo? Disso se conclui que, e aí vem o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Na responsabilidade civil, no dever de indenizar, até pode existir responsabilidade civil sem culpa. E aí nós temos vários exemplos. A responsabilidade civil do Estado pelos atos dos seus agentes, determinada pelo artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços ou de bens, no âmbito do direito do consumidor, certo? Prestador de serviços ou o fornecedor de algum determinado bem. A responsabilidade, em regra, é objetiva. O que significa responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade sem culpa. A parte não precisa provar a culpa. Quando você ajuiza uma ação contra, por exemplo, uma permissionária de um serviço público, como a COSERN, você não tem a obrigação de provar que a COSERN incorreu com culpa, porque presume-se a responsabilidade. Salvo em situações excepcionais, como a culpa exclusiva da vítima, certo? Ou o caso fortuito, a responsabilidade já é legalmente presumida, independentemente de haver culpa ou de não haver. Se admite isso no direito penal? Jamais. Jamais. A responsabilidade criminal, diferentemente da responsabilidade civil, ela necessariamente é subjetiva, ou seja, subjetiva do sujeito, da pessoa. Presume-se, aliás, não se pode presumir culpa. É necessário que haja a prova efetiva da culpabilidade do agente. E quando eu falo culpa em sentido amplo. Tanto a culpa quanto o dolo. No dolo, existe a intenção do agente, ou pelo menos a assunção do risco do resultado da sua conduta. O agente ou deseja o resultado criminoso, ou pelo menos assume o risco de sua conduta, no chamado dolo eventual. A culpa, por sua vez, ela está alicerçada em 3 institutos diferentes: imprudência, imperícia e negligência. Nós vamos tratar detalhadamente disso daqui a algumas aulas, né? Na segunda unidade, quando estivermos fazendo a diferença entre dolo e culpa. Mas eu vou só adiantando aqui para vocês. Aí você tem, por esse princípio, a vedação a qualquer responsabilidade penal sem a presença do dolo e da culpa. Nenhum fato penalmente relevante, nenhuma conduta criminosa poderá ser atribuída ao agente por mera presunção. Porque não há responsabilidade penal sem culpa. A responsabilidade penal, ela jamais será objetiva, ela sempre será subjetiva, certo? E isso é objeto, inclusive, de disposição contida no próprio artigo 19 do nosso Código Penal, onde há a exclusão da responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal sempre, necessariamente, será subjetiva. Ela sempre será precedida de um juízo de culpabilidade.
E como é que se chega a esse juízo de culpabilidade? Através do devido processo legal, com todas as garantias inerentes ao processo, com observância do contraditório, da ampla defesa, da publicidade dos atos processuais e todas as demais garantias encartadas nesses princípios e consagradas constitucionalmente. Não há responsabilidade penal objetiva. Esse princípio veda que se presuma a culpabilidade de alguém. A culpabilidade ela tem que ser extraída necessariamente de um processo onde vigore o contraditório e a ampla defesa. O devido processo legal. Certo? Portanto, não há responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal, diferentemente do que acontece na responsabilidade civil, matéria importantíssima, viu? Sugiro às senhoras e senhores que paguem da seara do direito civil a responsabilidade civil. A responsabilidade civil consiste justamente no dever de indenizar. É uma matéria muito importante na seara do direito privado. Embora a responsabilidade civil também possa ser da seara do direito público, quando, por exemplo, a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil consiste justamente no dever de indenizar. Certo? Muitas vezes, interessante, muitas vezes acontece do sujeito ser processado pelo mesmo fato na seara civil e na seara criminal. Certo? E é muito comum de acontecer que o sujeito seja absolvido do crime em razão, por exemplo, da insuficiência de provas, da ausência de provas, ou em razão, por exemplo, do sujeito ter agido sob o abrigo de uma determinada excludente de antijuridicidade, e ele acabar sendo condenado no cível. Por quê? Porque essas duas instâncias não se confundem. Porque a responsabilidade civil é uma coisa, a responsabilidade penal é outra coisa. A responsabilidade civil importa tão somente no dever de indenizar. A responsabilidade penal é algo muito mais sério. A responsabilidade penal pode acarretar consequências absolutamente dramáticas para a vida do sujeito, como, por exemplo, a privação de sua liberdade. Como, por exemplo, a perda dos seus direitos políticos. Como, por exemplo, o Instituto Jurídico da Reincidência, com todos os ônus que lhe são inerentes. A responsabilidade penal, portanto, é algo, repito aqui, muito mais sério do que a responsabilidade civil. Portanto, não se presumindo, em hipótese nenhuma, a responsabilidade penal. Responsabilidade penal, ela necessariamente será subjetiva. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, porque são instâncias distintas. Vamos lá, preste atenção. Uma sentença penal condenatória, até pelo próprio relevo maior, até pela lesividade social maior do ilícito penal, ela faz coisa julgada no cível. Ou seja, é muito comum que o sujeito, por exemplo, seja condenado no crime e a vítima da sua conduta utilize-se da sentença penal condenatória como título para executar a obrigação, executar a dívida no cível. Por quê? Porque coisa julgada no crime faz coisa julgada no cível. Certo? No tocante, obviamente, há uma sentença condenatória, né? Sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível. Por quê? Porque se o processo penal é algo muito mais complexo, algo muito mais sofisticado, algo muito mais grave do que o processo civil, e se chegou no exercício da jurisdição penal a uma certeza jurídica consubstanciada no trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de que o agente efetivamente é culpado, certo? Aquela sentença penal condenatória servirá perfeitamente como título executivo
para que se proceda à execução da obrigação no cível. Mas, ao contrário, uma condenação no cível jamais importará numa condenação no crime. Uma absolvição no crime não importa necessariamente o afastamento da responsabilidade civil no âmbito do processo cível, certo? Porque são duas instâncias diferentes. Só há a possibilidade de haver o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e, portanto, também haver o trânsito em julgado no cível nessa situação, certo? Por quê? Porque coisa julgada no crime faz coisa julgada no cível. No tocante é uma sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória serve como título executivo no processo civil. Mas uma sentença absolutória não quer dizer que o sujeito não possa vir a ser condenado a reparar o dano no cível, certo? Vamos criar aqui uma situação para vocês esclarecerem bem o raciocínio de vocês. Vamos supor, o sujeito está dirigindo o seu automóvel e um desavisado atravessa a rua e ele vai e o atropela. Muito bem. A vítima acaba vindo a óbito. E aí é aberto o inquérito policial para investigar a responsabilidade criminal, para investigar se realmente o agente praticou o crime de homicídio culposo de trânsito, ou até doloso, depende, né? Paralelamente a isso, a família da vítima ajuiza uma ação indenizatória contra o agente. Uma ação de indenização por danos materiais e morais contra o autor do fato, motorista do veículo, né? E aí, no processo criminal, se chega a um juízo absolutório do agente. Ele é absolvido, verifica-se que ele não teve culpa, foi um acidente, como tantos que acontecem. Não restou comprovado que ele agiu com imprudência, que ele dirigia em velocidade desarrazoada, por exemplo. Nem que estava alcoolizado, nem que estava falando ao celular, nem absolutamente nada que pudesse importar uma responsabilização criminal do agente. E ele é absolvido. Isso impede que ele seja condenado a ressarcir a família da vítima no cível? Jamais. Ele pode perfeitamente ser absolvido no crime e ser responsabilizado no cível. Coisa que frequentemente acontece, certo? O fato dele não ter incorrido com dolo ou culpa no âmbito criminal não lhe afasta a responsabilidade civil. Por quê? Porque a responsabilidade civil é diferente da responsabilidade criminal. A responsabilidade civil, como eu disse, ela poderá até vir a ser objetiva, em determinadas circunstâncias legalmente previstas, em que há a responsabilidade civil sem culpa. Mas a responsabilidade penal, nunca. Ela sempre tem de estar lastreada num juízo de culpabilidade. O agente tem que ter produzido o resultado a título de dolo ou culpa. Mais alguma dúvida, pessoal? Passemos, portanto, adiante. Vamos lá. Eu já falei várias vezes nesse princípio, mas é importante a gente tratar dele aqui. O princípio da personalidade ou da intranscendência. Pessoal, a pena é personalíssima. Qual é o pressuposto para a aplicação da pena? A culpabilidade. A culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena. É necessário que o agente tenha sido julgado, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como culpado. Certo? Nesse sentido, a pena trata-se de um instituto essencialmente personalíssimo. A pena é uma realidade que só atine exclusivamente ao condenado.
E, portanto, pelo princípio da intranscendência, o princípio da personalidade, se tem que a pena não poderá passar da pessoa do condenado, tendo em vista que ninguém poderá ser responsabilizado criminalmente por fato praticado por terceira pessoa. Professor, mas e pena de multa? A pena de multa poderá passar para os sucessores do condenado? Gente, se a multa possui caráter penal, caráter de sanção penal, certo? Com a morte do condenado, extingue-se a punibilidade. E, portanto, a pena de multa ela não poderá passar para os seus sucessores, o que é diferente de responsabilidade civil. Assim, por exemplo, o sujeito, na hipótese que eu construí agora há pouco, no exemplo que eu citei, o sujeito que vai dirigindo, atropela um desavisado e é absolvido no crime, mas é condenado no cível, certo? E aí, antes de ser executada a sentença, no cível, claro, porque no crime ele foi absolvido, ele vai embora. Claro que claro que a vítima, ou os sucessores da vítima, né, no caso que a vítima, no exemplo que eu citei, morreu, poderão executar os sucessores do agente. Por quê? A responsabilidade aí é civil. Responsabilidade civil transmite-se a sucessores. Vejam bem, nos limites, como eu falei na aula passada, teve uma pessoa que perguntou, não me lembro agora quem foi, que perguntou se dívida pode ser executada em desfavor de herdeiros, de sucessores. Pode, até o montante respectivo do quinhão hereditário. Ou seja, até o valor que cada herdeiro recebeu. Mas aí não é pena. Aí não é pena. Como? Não, mas falta de pagamento de pensão alimentícia não é crime, minha filha. Aí é uma prisão civil por dívida. Deixa eu lhe dizer. Seguinte, o sujeito que não paga pensão alimentícia e vai preso, ele cumpre pena? Não, ele não cumpre pena. Essa prisão não tem natureza jurídico-penal. A prisão é de natureza civil. E a prisão funciona como uma forma de constranger o agente a pagar. É um método coercitivo do qual o Estado se vale para fazer com que o agente que injustificadamente deixou de arcar com a pensão alimentícia venha a pagar. Entendeu? É o único exemplo no direito processual civil brasileiro de execução civil por dívida, certo? Aliás, de prisão civil por dívida, desculpe, de execução real, porque de execução pessoal, Por quê? Só adiantando aqui, isso vocês vão ver quando estiverem estudando o processo de execução. Vocês verem como o direito é interligado, né? A execução, o processo de execução é baseado em características essencialmente reais. Um dos princípios do processo de execução é que a execução será real. O que significa real? Real vem de res, em latim significa coisas. Quando a gente fala direitos reais, é direito sobre as coisas, execução real, execução sobre o patrimônio do agente. A execução, ela é essencialmente real, ela não é pessoal. Desde Justiniano, lá no Império Romano, que não existe mais execução pessoal, certo? A execução pessoal é o agente ser vendido como escravo para pagar uma dívida, ou trabalhar até pagar uma dívida, certo? No período pré-Justiniano, pré-Código de Justiniano, o direito romano comportava a execução pessoal. A pessoa poderia ser vendida para pagar uma dívida. Poderia ser reduzida à condição de escravo do credor até solver a dívida. Posteriormente ao Código de Justiniano, não há mais a chamada execução pessoal. Salvo
na execução de pensão alimentícia. Que mesmo assim os processualistas dizem que não é execução pessoal. Na realidade, a prisão civil por dívida destina-se a constranger o agente a pagar. É um método coercitivo. Prende-se o agente para fazer com que ele arque com uma responsabilidade de pagar a pensão alimentícia. Mas essa prisão nada tem de penal. E, portanto, a responsabilidade não será norteada pelo princípio da intranscendência. Assim, por exemplo, os avós podem arcar com o pagamento de uma pensão alimentícia em favor do neto. Ou um neto pode pagar a pensão alimentícia em favor de um avô, certo? Porque a pensão alimentícia, equivoca-se quem pensa que só será adimplida em favor de menores, de crianças e adolescentes. Não. A pensão alimentícia pode ser paga em favor de um maior, por exemplo, portador de necessidades especiais, um idoso que não possa, de maneira satisfatória, prover sua própria subsistência, né? Nesse sentido, o alimentando que não arca com a responsabilidade do pagamento da pensão alimentícia em favor do alimentante que não paga em favor do alimentando, ele poderá ser alvo de uma prisão que não tem características de prisão de natureza penal, uma prisão civil. A única hipótese de prisão civil por dívida que subsiste no direito brasileiro. Porque existe a prisão civil pelo depositário infiel, mas essa a jurisprudência pátria já considerou inconstitucional, certo? Portanto, a única espécie de prisão civil por dívida que na prática subsiste em nosso ordenamento jurídico é a prisão do não pagador de pensão alimentícia, certo? Mas não tem nada a ver com responsabilidade penal. Não, um sujeito pode... Pessoal, por favor, a aula não acabou não. O sujeito poderá até praticar o ilícito penal do crime de abandono material. Poderá até responder criminalmente por isso. Mas isso aí é em outra seara, é na seara penal. A prisão do mal pagador de pensão alimentícia, ela não tem natureza jurídico-penal. Ela é uma prisão de natureza, de características civis, certo? Não se confundindo com a responsabilidade penal. Ok? Pessoal, pois não? Mas a dívida entre o pagador morrer, quem era... Os sucessores responderão por ela. Assim, por exemplo, vamos criar aqui uma situação. O pai que fez um acordo de pensão alimentícia ou então que foi condenado a pagar alimentos no valor, digamos, de R$1.000. E ele morre. Certo? Essa responsabilidade é uma obrigação de natureza civil e, portanto, transmite-se aos seus sucessores. Se ele, por exemplo, tem os pais ainda vivos que têm condições de arcar com a pensão alimentícia do filho, eles deverão fazê-lo, certo? Não é incomum que avós paguem alimentos a netos. Quando dá ausência de condições, ou quando dá ausência física dos pais, que tenham eventualmente falecido, ou não tenham condições econômicas de pagar, certo? É muito comum que os avós arquem com alimentos em favor de netos. É relativamente comum essa situação, certo? Pessoal, eu dou continuidade ou a gente termina na próxima aula? Dou continuidade? Próxima aula, pronto. Então, pessoal, eu vou me despedir de todos e de todas. A gente vai começar na aula que vem falando sobre o princípio da responsabilidade penal pelo fato. Porque eu vou só traçar uma rápida linha aqui. O direito penal se preocupa com fatos, não se preocupa com pessoas. Ninguém poderá ser responsabilizado por tal ou qual condição. Não há o direito penal do autor. Não existe uma pessoa que se presuma culpada. Aqui, no direito penal, há preocupação com fatos criminosos. Se houver um enquadramento da conduta do agente, com aquela previsão feita em abstrato na norma penal incriminadora,
certo? Ele terá praticado um determinado ilícito penal. Se não houver, ele não terá praticado. Mas isso aí será objeto da nossa próxima aula, se Deus nos permitir, na noite de amanhã. Muito obrigado a todos e a todas. Uma ótima noite a vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.